Hoje a gente vai explicar sobre o princípio da casa dos pombos. Basicamente, se você tem mais objetos do que lugares para colocar eles, então pelo menos 2 objetos vão ter que ficar no mesmo lugar. Por exemplo, se eu tenho 4 pombos e 3 casas, não tem como eu deixar os 4 pombos em casas diferentes. Pelo menos 2 pombos vão ter que dividir a mesma casa. É exatamente essa ideia que a gente vai usar para resolver o problema que envolve amizades em grupos. Temos um grupo com 13 pessoas e cada pessoa pode ter entre 0 e 12 amigos no grupo. Lembrando que a amizade é mútua. Se a pessoa A é amigo do B, então o B também é amigo do A. O que a gente precisa mostrar é que sempre vão existir pelo menos 2 pessoas com o mesmo número de amigos. Mas para entender melhor, a gente vai começar com um exemplo menor. 3 pessoas é mais fácil de visualizar. Vamos começando a imaginar com 3 pessoas, A, B e C. Cada uma delas pode ter 0 amigos, 1 amigos ou até 2 amigos. Ou seja, existem 3 possibilidades de números de amigos. Até aqui, parece que daria para cada pessoa ter uma quantidade diferente, né? Mas agora vem um detalhe muito importante. Não dá para ter ao mesmo tempo alguém que tenha 0 amigos e outra pessoa com 2 amigos. Por quê? Se uma pessoa tem 0 amigos, isso significa que ela não é amiga de ninguém. Mas se outra pessoa tivesse 2 amigos, isso quer dizer que ela era amiga de todo mundo do grupo, inclusive daquela pessoa que tem 0 amigos. E isso é uma contradição, não pode acontecer no mesmo tempo. Então a gente elimina essa possibilidade. Então no final, em vez de 3 possibilidades, a gente com no máximo 2 quantidades possíveis de amigo. Agora é só olhar. Se temos 3 pessoas e apenas 2 possibilidades de números de amigo, aqui entra o princípio da casa dos pombos. As pessoas são os pombos e as quantidades de amigos de casas, como temos mais pessoas do que possibilidades, é obrigatório que pelo menos 2 pessoas tenham o mesmo número de amigos. E agora vamos ver um exemplo para deixar mais claro. A pessoa A tem 1 amigo, a pessoa B tem 1 amigo e a pessoa C tem 0 amigos. Já dá para ver que 2 pessoas têm a mesma quantidade de amigos. Mesmo que a gente tente mudar os números, não tem como evitar que pelo menos 2 coincidam. Agora que a gente entendeu com 3 pessoas, vamos voltar para o problema original com 13 pessoas. Cada pessoa pode ter 0 amigos a 12 amigos, certo? Mas assim como no exemplo menor, não pode existir alguém com 0 amigos e alguém com 12 amigos. Então agora vamos falar um pouco sobre os problemas. Temos um grupo com 13 pessoas e cada pessoa pode ter entre 0 e 12 amigos do grupo. Lembrando que a amizade é mútua. Se a pessoa A é amigo do B, então o B também é amigo do A. O que a gente precisa mostrar é que sempre vão existir pelo menos 2 pessoas com o mesmo número de amigos. Mas para entender melhor, a gente vai começar com um exemplo menor. 3 pessoas é mais fácil de visualizar. Então no final, em vez de 3 possibilidades, a gente com no máximo 2 quantidades possíveis de amigo. Agora é só olhar. Se temos 3 pessoas e apenas 2 possibilidades de números de amigo, aqui entra o princípio da casa dos pombos. As pessoas são os pombos e as quantidades de amigos de casas, como temos mais pessoas do que possibilidades, é obrigatório que pelo menos 2 pessoas tenham o mesmo número de amigos. Então agora eu vou falar um pouco sobre a conclusão lógica. Então na prática o número de possibilidades reais diminui. Em vez de termos 13 possibilidades diferentes, a gente acaba tendo no máximo 12. E aí, olha o que acontece, temos 13 pessoas e no máximo 12 quantidades possíveis. De novo, temos mais pombos do que casas. Aplicando o princípio das casas dos pombos,
Vai. Pelo menos 2 pessoas vão ter que ficar na mesma casa, ou seja, ter o mesmo número de amigos. Isso prova o que o problema pediu. Sem saber quantos amigos cada pessoa tem, é garantido que pelo menos 2 pessoas têm a mesma quantidade de amigos. Isso acontece por causa de um princípio simples, mas muito poderoso em matemática.